Com direitinho. Olá, pessoal. Meu nome é Giovânia Maciel e hoje nós vamos falar sobre biossegurança em serviços de hemodiálise. Vamos lá? Vamos começar com a definição de biossegurança. Segundo a Anvisa, biossegurança é definido como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes às atividades. Então, a biossegurança, o nome já diz, vida, segurança, proteção. É esse conjunto de ações destinadas e organizadas a reduzir os riscos, né, que os serviços de saúde dispõem dentro do seu setor, protegendo pacientes, protegendo profissionais e protegendo também o meio ambiente. Então, o objetivo da biossegurança dentro das instituições de saúde ou dentro de serviços de saúde é exatamente garantir a proteção dos profissionais, a proteção e segurança dos pacientes e proteger também o meio ambiente, certo? A prática dos métodos dialíticos, né, a prática do serviço de hemodiálise, ela envolve conjuntos de procedimentos que necessitam ser realizados com técnica segura. O serviço de hemodiálise, ele é um serviço classificado como de alto risco, né, porque ele tem muita exposição a fluidos corpóreos e trabalha muito, né, com objetos pontiagudos, pérfuro-cortantes. Então, em todo momento, o profissional está exposto ao risco de se contaminar, assim como também o próprio paciente, dependendo das ações desse profissional que está na assistência, pode ser contaminado, né, através das mãos do profissional ou através de equipamentos utilizados de forma inadequada. O elemento mais importante para a contenção ou para o controle, né, de disseminação ou de transmissão de micro-organismos ou de doenças infecto-contagiosas é exatamente a obediência adequada ou a prática segura das atividades que vão ser desenvolvidas ali. Então, garantir, né, uma boa prática assistencial é ponto sine qua non para uma assistência segura para pacientes e para profissionais de saúde. As pessoas que trabalham nos serviços de saúde, em especial aqui no conjunto que nós estamos falando, nos serviços de hemodiálise, devem ser orientadas constantemente, né, sobre a melhor forma de desenvolver o seu trabalho, sobre as melhores práticas existentes no mercado, existentes nos serviços, para garantir segurança para o próprio profissional ao desenvolver a atividade e garantir segurança para o paciente. Então, deverão ser avisadas sobre os riscos, sobre os perigos que elas estão expostas, para que assim elas possam utilizar de forma adequada os EPIs e utilizar de forma adequada os procedimentos que irão realizar. Existem alguns pilares fundamentais, né, para quando a gente fala sobre biossegurança, e dentre eles está a universalidade, a barreira de proteção e as medidas de eliminação. O que são essa tríade, né? O que são esses pilares? A universalidade a gente ouve muito falar, né? São as medidas de precaução universal, que aqui dentro estão higiene de mãos, né? Utilização de proteções de barreira, avental, uso de luvas. E as barreiras de proteção a gente também conhece muito quando a gente fala sobre micro-organismos multi-R, né? Multiresistentes. Então essas barreiras de proteção, elas também envolvem o avental, envolvem o uso de luva de forma adequada, né, o uso de máscara, o uso de óculos, viseiras, gorros, né, e as medidas de eliminação são exatamente voltadas para o descarte de tudo que é produzido no serviço de assistência, na verdade aqui no serviço de hemodiálise. Então, como a gente vai descartar esse material no meio ambiente, né, para proteger, para que gerações futuras, né, possam ter um ambiente saudável e sustentável. Então, dentro do serviço de hemodiálise, nós temos fontes de contágio, em especial sangue humano, secreções corporais, como eu já disse, materiais pérfuro-cortantes contaminados e produtos químicos. Então, nós temos dentro do serviço de hemodiálise, né, um espaço cheio de oportunidades de se contaminar. E cabe, né, ao responsável técnico ter uma orientação constante junto aos seus profissionais para que eles sejam capacitados e orientados a utilizar as medidas de precaução de forma eficaz e eficiente durante a prestação de assistência ao paciente.
Dentro desse meio do serviço, né, os acidentes com materiais biológicos são ponto principal. E nós temos medidas de prevenir, né, medidas de tratar e medidas de controlar, né, esses riscos onde os profissionais estão expostos. Porque dizer que existe risco zero em serviços de saúde, não existe, né? Todo serviço de saúde ele tem um risco. Agora, nós podemos minimizar os riscos de exposição para profissionais, pacientes e para o meio ambiente. E é exatamente nisso, nesse momento, que entra a biossegurança, minimizando esses riscos. Então, quando a gente fala aqui, primeiro ponto, é a profilaxia pré-exposição. Então, vacina e dispositivos seguros. Todos os profissionais que trabalham em unidades, né, de hemodiálise, eles têm obrigatoriedade de serem vacinados com relação à hepatite B. Né, ter o esquema completo da vacinação, para que eu me candidate a trabalhar numa clínica de diálise ou no serviço de diálise dentro da unidade hospitalar, meu cartão de vacina deve estar atualizado, ok? Dispositivos seguros, então dispositivos que eu possa ter exatamente proteção, né, quando eu vou tirar a agulha, travamento automático, né, linhas onde eu tenho pinças, né, que já estejam clicadas ou linkadas na própria linha de conexão, todos esses dispositivos que garantem segurança, válvulas, né, que tem pressão a vácuo, válvulas que travam a ejeção de sangue. Então, todos esses dispositivos nos ajudam na prevenção, né, das exposições de fluidos com materiais biológicos. Sem falar aqui nos EPIs e nos EPCs, né? Precauções na assistência, a precaução padrão. Então, durante a assistência, além de eu ter já esses fatores que são utilizados de forma pré-exposição, eu tenho durante a minha assistência, que são exatamente os EPIs, né, utilizar luva de forma adequada, fazer higiene de mãos de forma adequada, utilizar o avental, né, de preferência o avental que é impermeável, né, com a gramaturazinhas de 50, ou então o avental que seja de gramatura 30, mas que ele vai ser só um repelente, né, da água, né, então dos líquidos de forma geral, tem que ser trocado imediatamente se ele for exposto a líquidos. Então esses materiais de precaução individual, junto com a caixa de pérfuro cortante bem disponibilizada dentro do serviço de saúde, que é um material de proteção coletiva, eles vão garantir, né, a assistência segura para os profissionais. E a profilaxia pós-exposição. Quando falha a pré-exposição, quando falha a precaução durante a assistência, eu tenho a pós-exposição, que são algumas medidas, né, que eu vou fazer após análise de sangue do paciente fonte e do profissional exposto, onde o médico vai fazer um direcionamento de acompanhamento clínico para soroconversão ou não do profissional que foi exposto ao risco. Aqui é só um calendáriozinho de vacina, mostrando exatamente quais são as vacinas obrigatórias, né, na saúde ocupacional. E a gente tem aí a hepatite B, mostrando que a gente precisa ter as 3 doses, e essas 3 doses elas vão ser repetidas, né, depois, há mais de 10 anos. E aqui é só uma apresentaçãozinha para ver a importância que nós temos com relação à exposição com acidentes biológicos. Nós estamos mostrando aqui dados dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque os dados brasileiros eles são realmente subnotificáveis, né? Nós não temos uma cultura ainda institucional onde o profissional venha dizer que sofreu um acidente ou ele ignora, não acha isso importante, ou quando o acidente ele considera como pequeno, ele não sai do serviço, acha perda de tempo para vir fazer a notificação e abrir uma CAT ou abrir um SINAM, né? Então, porque os acidentes de perfuração com material de exposição, com material biológico, eles são de notificação compulsória, né? Então, nossa cultura ainda não está fortalecida nesse sentido. E aqui é um dado americano, né? De 600 mil a 800 mil acidentes de pérfuro cortantes por ano, né? Então, a gente imagina isso aqui no Brasil. Imagina isso aqui dentro do nosso serviço de saúde. Quantas vezes existe exposição de mucosas, exposições oculares, né? Exposições mesmo percutâneas, que nós consideramos pouca, não fazemos muito alarde,
né? Não sei se é essa palavra que a gente pode utilizar aqui, mas a gente não corre para notificar que houve. Até porque o acidente, quando ele acontece no serviço, ele não é apenas para notificar o risco do profissional, mas ele também chama a atenção para a gente observar que tipo de material ele está utilizando. Se o material que ele está utilizando tem proteção, o material que ele está utilizando é verdadeiramente adequado para aquela ação que ele está fazendo. Então, às vezes, por menor que seja a exposição ou que você considera sem risco, vale a pena notificar para que a gente avalie também os equipamentos, as tecnologias que estão sendo utilizadas dentro do serviço, para garantir até maior segurança para o profissional. Certo? Então, dentro do serviço de diálise, né, nós temos os materiais que têm maior risco. E, de fato, o sangue, ele é o de maior risco. E nós temos exposição ou contato com esse sangue desde a hora que nós vamos perfurar a fístula, a hora que nós vamos retirar a agulha daquela fístula, né, do paciente e vai ser conectada à máquina. Então, o sangue, ele é um material que tem muita vivência no nosso cotidiano de serviço de hemodiálise e ele é considerado como de alto risco. Tem aqui materiais de médio risco e de baixo risco, né, que a gente colocou aqui para listar, para que vocês tenham conhecimento sobre isso, né, mas que de fato aqui para a gente, o que vai chamar mais impacto e chamar mais atenção e vai chamar mais nosso cuidado é exatamente essa exposição ao sangue, né, ao risco de expor esse sangue, dele fluir, né, em olhos, boca, né, face, na hora que eu me perfuro, né, faço um acidente percutâneo, com aquelas agulhas, né, do serviço de hemodiálise que são bem calibrosas, né, e que elas não são ocas, não são rombas, muito pelo contrário, elas têm lúmen, né, e aí é onde está o maior risco, é exatamente ficar sangue dentro desse lúmen e passar para o profissional, ok? E as situações de maior risco, que eu acabei de citar, agulhas ocas de grosso calibre, é o nosso perfil de agulha dentro do serviço de hemodiálise, dispositivos com sangue visível, nós trabalhamos direto com esse tipo de material e de procedimento. Procedimentos com agulha diretamente inserida em veias ou artérias, isso aqui é um prato cheio, né, para a exposição de risco dentro do nosso serviço de hemodiálise. Lesões profundas, não digo lesões profundas, mas acesso a calibres, né, profundos e grossos, né, calibrosos na verdade, e grandes quantidades de sangue sobre mucosas e pele. Né? Então, quando a gente vai retirar esse dispositivo agulhado da fístula, a gente corre um risco sim de exposição de fluidos em mucosas. Muitas vezes, né, a gente entra em clínicas ou no serviço de hemodiálise e os profissionais não estão utilizando minimamente o óculos ou o face shield porque acham desnecessário. Mas às vezes quando a gente desconecta essa agulha da fístula, o sangue espirra e é exatamente nesse momento que você expõe suas mucosas, boca e olho, né, ao sangue do paciente, ok? Aí aqui é só para a gente ver um pouquinho sobre a exposição do risco, né? A hepatite pelo vírus B, né? Ela tem um risco, né, de exposição de 6 a 30%. A hepatite vírus C de 1, né, até 7, variando. E o HIV 0,3 a 0,9, se eu tiver percutâneo ou mucosa, 0,09. Então, de fato, a nossa maior atenção corre aqui para a hepatite tipo B, né? É onde o nosso risco maior de soroconversão após exposição acontece. Muita gente se preocupa muito com HIV, se preocupa muito com o vírus C, temos que nos preocupar, mas o vírus B, ele tem uma exposição de risco de soroconversão muito maior do que os outros dois vírus. E aqui eu vou dar só uma orientaçãozinha básica, né, sobre cuidados imediatos caso haja essa exposição no serviço de saúde. Então, é lavar a pele, o local da lesão com água e sabão, né, as mucosas, soro fisiológico ou água corrente, certo? Tentar e ter atenção para não ficar friccionando a área, não ficar apertando ou maltratando a lesão, porque é exatamente nesse processo aqui que você infiltra mais o sangue do paciente dentro do profissional que foi exposto. Então, é pegar o membro lesionado ou o rosto ou a mucosa lesionada, atingida, né, e lavar imediatamente com água corrente ou com soro fisiológico, dependendo do local de acesso, certo? Não passar produtos irritantes, né, ter atenção com isso, não precisa passar álcool, éter, clorexidina, não precisa passar isso, só se for clorexidina sabão, certo?
mais alcoólica não, né? E lavar com água e sabão e procurar o local dentro da sua unidade de saúde para fazer a notificação. Fortalecendo mais uma vez, a notificação não é só pelo acidente, mas também por ele. Mas nessa notificação a gente avalia equipamentos, tecnologias que vocês estão utilizando e a gente vê se isso é adequado ou não para a atividade que vocês estão realizando. E aí, pessoal, depois que que o profissional é exposto, né, a gente vai coletar exames, né, do paciente fonte e do profissional exposto, e diante do resultado desses exames, o médico vai fazer a condução, né, do profissional e o acompanhamento, dependendo do que sair desses resultados de exame. Ok? Aqui é só mostrando mais ou menos os exames que a gente vai solicitar, tanto do paciente fonte como do profissional, né? Do paciente fonte é o HIV, o teste rápido, né? O HBsAg, o anti-HVC, e do funcionário é o ELISA, certo? Anti-HBs, anti-HBC e HBsAg, e o anti-HVC, certo? Então, a gente, diante desses exames, diante do resultado deles, a gente vai passar isso para um médico e ele vai fazer a condução e o acompanhamento ambulatorial, caso seja necessário, dependendo dos resultados. Então, voltando aqui para as precauções universais, né? Todo mundo sabe o que é a precaução universal, uma precaução padrão. Precaução padrão é aquela precaução que eu vou utilizar independente de eu conhecer a sorologia ou saber da doença de base do paciente, que eu vou assistir, né? Que é o quê? Lavar as mãos, utilizar luvas, utilizar avental se eu tiver risco de exposição, utilizar o óculos se eu tiver risco de exposição a fluidos corporais, né? Na face ou nos olhos. E do mesmo jeito o face shield ou óculos, dependendo do que eu vou fazer. Então, a precaução universal é para todos, independente do paciente e de acordo com o procedimento. Ela deve ser feita de forma racional, utilizando o equipamento de proteção adequado. E se eu tiver equipamento de proteção coletiva, eu também devo utilizar desse recurso, certo? Então, o CDC, né, ele reforça que a precaução universal recomenda o seu cumprimento rigoroso, acrescentando as precauções específicas para as unidades de hemodiálise. Que precaução específica é essa para a unidade de hemodiálise? É exatamente esse aventalzinho impermeável, exatamente pela exposição de fluidos corporais que o risco é constante, tanto quando eu vou conectar a fístula, quanto quando eu vou desconectar, quando eu vou mexer num capilar, quando eu vou fazer o processo de limpeza, né, de processamento desse capilar na unidade de lavagem. Então, higienização das mãos, sem sombra de dúvida, ela é a forma de custo mais baixo e de mais alto resultado e com impactos reais, né, de evitar a transmissão de doenças, tanto de doenças infectocontagiosas quanto de micro-organismos multiresistentes. E a gente se pergunta, né, como controladora de infecção agora falando, por que é tão difícil higienizar essas mãos, né? É tão difícil, é um ato tão simples, tão barato, e todas as clínicas de hemodiálise devem ter o cuidado de disponibilizar álcool gel de forma fácil e acessível, tanto para os pacientes quanto em especial para os profissionais, né? Ter pia com água, sabão e papel toalha para a higienização das mãos de forma adequada. Quanto mais fácil a gente disponibiliza isso, mais a gente garante que esse profissional vai fazer a higienização das mãos, né? Infelizmente, nós temos uma falha constante nessa ação, que é barata, segura e eficaz, né? Mas é uma educação constante, né, que deve ser repetida e fortalecida, sempre no positivo, na esperança, né, de que todo mundo vai estar fazendo, né, e higienizando entre um paciente e o outro, quando eu mudo uma região do paciente para a outra, quando eu retiro luvas ou imediatamente antes de calçar luvas novas, né? Então, a higienização das mãos é um ponto importantíssimo. E aí sempre se justifica muito que não se tem tempo, falta material, que é muito corrido, mas é exatamente por isso que os serviços, né, os responsáveis técnicos têm que ter esse zelo, esse cuidado de olhar a disposição, de olhar o abastecimento do álcool gel dentro das suas unidades de saúde, de olhar a disposição do sabão junto da pia, o acesso fácil, né, para que os profissionais possam minimizar
essa perda de tempo, que não é uma perda, é um ganho que salva vidas, né? Dentro da unidade. Aqui são os 5 momentos principais, né? Eu gosto muito dessa imagem, gosto muito de falar sempre assim, são 2 antes, 3 após, 2 antes, 3 após, né? Não dá para esquecer. Então, ó, antes de tocar no paciente, antes de fazer procedimento invasivo, após tocar no paciente, após ter contato com a ilha do paciente e após exposição de fluidos corporais. Então, esses são 5 momentos principais, né, onde a gente vai estar aqui garantindo uma assistência segura, fazendo com que esse paciente ele passe no nosso serviço, não leve para canto nenhum e nem traga de canto nenhum micro-organismos ou doenças que ele não deveria ter, certo? Então, fortalecer esses 5 momentos é fortalecer a segurança do paciente. Então, barreiras de proteção, as luvas devem ser trocadas após o contato com cada paciente ou após tocar qualquer superfície do equipamento, né? Infelizmente, às vezes os profissionais usam a luva como segunda pele e ela não é. De fato, a luva ela é um equipamento de proteção individual, ela foi feita para o profissional. Mas o profissional esquece que essa luva ela também deve proteger o paciente. E quando é que eu protejo o paciente utilizando luva? É trocando. Retirando a luva que eu utilizei para me proteger com o paciente, higienizando minhas mãos, calçando luva nova e indo para um novo paciente. Então, tão importante é utilizar luvas, quanto também é importante retirar as luvas, higienizar as mãos e calçar luvas novas para paciente novo. Certo? Não adianta eu calçar uma luva e com essa mesma luva mexer em 3 pacientes, mexer em 3 máquinas, pegar uma caneta e fazer anotação, ir na bancada atender um telefone. Tudo isso eu coloco meu paciente em risco. Ah, mas eu estou me protegendo. De fato, você está protegendo a você, mas você não está garantindo segurança para o paciente. Você não está garantindo segurança para a assistência do serviço, né? E aí eu vou fazer um paralelo aqui importante, que é a época do Covid, ela trouxe para a gente. Nunca se viu tanta higiene de mãos, né, durante a pandemia, né, que inclusive agora está caindo muito, né? A gente faz auditoria, a gente observa isso. E por que era que as pessoas higienizavam tanto as mãos? Porque elas tinham medo de estar com aquela mão contaminada. Então que a gente leve essa reflexão, que não é só para a gente, né? A gente presta atenção, a gente presta cuidado também para o paciente. E na verdade é para o paciente, não é só, né? É para ele. Então, higienizar as mãos e trocar luvas de forma adequada é o mais importante, certo? Então, tão importante quanto uma correta higienização das mãos é uma adequada utilização de luvas. Então, evitar tocar as mãos enluvadas em material de uso frequente, como telefones, interfones, computadores, prontuários, cadernos e etc. Né? As luvas, elas não são segunda pele. As luvas são de procedimentos, são descartáveis. Eu utilizei, eu retirei, né, descartei, higienizo imediatamente minhas mãos e vou fazer as atividades que devem ser feitas. Então, uso adequado de barreira, né, de proteção pessoal. Aí eu coloquei algumas imagens, inclusive, do nosso próprio serviço, né? A primeira não, mas as 2 segundas sim. Onde a gente vê aí o uso de luva, né? Exatamente montando máquina, o uso de luva na segunda imagem, montando um sistema, né, luvas de procedimento limpa, né, o gorro, a máscara, né, exatamente para garantir que esse procedimento seja feito de forma adequada. E ali é exatamente dentro da sala onde a gente faz a limpeza, né, dos filtros. Agora vai me faltar a palavra, mas é a sala do reuso, né, dos filtros, certo? Então, a profissional está toda paramentadazinha, usando o face shield, usando o avental impermeável, as luvas, certo? Exatamente para garantir que não tenha risco de exposição a fluidos. Então, mais do que utilizar as barreiras de proteção, é saber o momento adequado de utilizar e utilizar de forma correta, certo? Então, não basta apenas eu ser uma pessoa atenciosa, um profissional que sabe o que deve ser feito, mas um profissional que faz. Isso é que faz a diferença no serviço. Saber o que está fazendo e fazer de forma adequada. E fazer no momento certo. Então, fatores de riscos, né, dentro da estrutura da hemodiálise é a ausência de áreas limitadas,
falta de recursos de materiais, inadequada identificação e armazenamento dos filtros, pinças, tesouras, talas, né, que são instrumentos compartilhados, a não desinfecção entre turnos, pessoal não exclusivo ou não capacitado, baixa porcentagem de pacientes vacinados, unidade de salas de processamento de filtros compartilhados com pacientes com hepatite C, e positivos e negativos, e pessoal de serviços gerais com tarefas assistenciais. Então, esses fatores de risco, eles são um grupo, né, um conjunto aqui de não conformidades, que a gente deve ter vigilância constante dentro da unidade, vigilância constante dentro do serviço, para que eles não aconteçam. Né? As pinças, as tesouras, hoje em dia, os filtros, né, na verdade, as linhas, elas já vêm com as próprias pinças. Antigamente, em algumas unidades, pode ser que ainda existam pinças que a gente use, né, aquelas pinças metálicas, a gente sai, plásticas, a gente sai utilizando e dividindo com os outros pacientes. Né, mas normalmente, e mais novo, já existem as pinças que vão ficando, os clamps que já vão ficando nas próprias linhas. Né, dividir as equipes, dividir os espaços, né, de pacientes positivos e pacientes negativos, separar os turnos, pacientes positivos, pacientes negativos. Toda essa organização deve ser feita para garantir uma assistência segura. Né? Fazer a limpeza, né, da sala, a limpeza das poltronas entre os turnos, a limpeza das máquinas, né? Tirar os lençóis que foram utilizados, as mantas que foram utilizadas pelos pacientes e colocar os lençóis novos, caso, né, o hospital ou o serviço disponibilize isso. Então, ter essa segurança no ambiente, essa segurança na estrutura é tão importante quanto fazer técnicas corretas, né, de manuseio de fístulas. Né? É esse preparo para receber o paciente, é esse preparo para terminar o turno que garante segurança constante para a equipe e para os pacientes. Ok? Sala limpa, desinfetada, máquina equipada de forma correta, né? Instalação de sistemas corpóreos, né? Fazendo com a higienização das mãos e calçando luvas limpas, né? Uso de indumentária limpa, soluções de alisantes equipadas. Todos esses materiais, né, são um conjunto de ações, né, que devem ser feitos de forma orquestrada, organizada, para que aconteça um atendimento seguro, né, e garanta uma assistência de qualidade, tanto para os pacientes, né, quanto para os profissionais de saúde. Aí aqui é só mostrando também a poltrona, né, higienizada, já esperando um paciente, né, a máquina já toda equipada e montada. Né? Aí aqui nessa segunda imagem eu estou mostrando para vocês exatamente um clampzinho que já vem nas linhas, né, de perfusão. Aqui é exatamente a guarda, né, dos filtros, né, já processados, né, para reuso. E aqui é um filtro já sendo preenchido, né, com o produto adequado para ir para a máquina depois para lavar. E aqui, pessoal, são as medidas de controle, né? Esse momento que nós estamos tendo aqui é uma medida de controle, né? E ela é importantíssima, porque muitas vezes nós ficamos na assistência, no cuidado direto ao paciente e vamos deixando de nos reciclar, deixando de rever, né? De estudar, de entender a nova dinâmica, né? Do serviço de saúde. A saúde, ela é dinâmica, né? Os processos, eles vão sendo toda a vida aperfeiçoados e a tecnologia, inclusive, ela vai entrando dentro da área da saúde. Então, as medidas de controle mais fortalecidas são essa, de educação para a equipe, de educação para o conjunto dos profissionais, para empoderar o paciente sobre uma assistência segura, para capacitar a família, né, que está ali acompanhando aquele paciente, para que ela possa intervir junto à assistência também, conhecer os processos que o familiar está sendo submetido. Então, educação e treinamento do pessoal é o ponto principal para a gente ter esse controle, né? Para a gente garantir práticas seguras de assistência. Sistema de vigilância epidemiológica, né? Exatamente monitorar, né, os nossos acidentes, monitorar os nossos processos, higienização das mãos, implementar medidas destinadas a evitar a transmissão de micro-organismos, delimitar áreas, separar estruturas, né? Separar turnos, né? Utilizar o equipamento de forma adequada quando eu tenho um paciente multi-R, quando eu tenho um paciente com tuberculose, quando eu tenho um paciente com Covid, né? E não vai deixar de dialisar por isso. Então, organizar esses espaços,
né, e o cumprimento rigoroso das normas de biossegurança. Então não é só falar, a gente precisa fazer, aplicar esse conhecimento no dia a dia, né, e levar isso para além dos muros da hemodiálise. Porque quando eu explico isso para o paciente, explico isso para o familiar, ele mesmo me sinaliza na ligaçãozinha que eu faço para chamar, ou na agenda que eu deixo da semana. Ah, eu estou com sintomas gripais, aí eu comecei um tratamento de tal coisa, apareceu o zoster, o médico avaliou, estou com herpes zoster. Até porque o nosso paciente, na maioria das vezes, é um paciente idoso, é um paciente imunocomprometido, é um paciente cheio de comorbidades associadas, é um paciente que faz muito uso de antibiótico. Então, essa comunicação direta, clara, né, afetiva e efetiva com a família, com o paciente, faz com que a gente tenha um ambiente seguro, né, um ambiente com comunicação clara, um ambiente que a gente possa delimitar os espaços e fazer uma assistência segura para todos, pacientes, profissionais e para o meio ambiente. Então, pessoal, muito obrigada, né? Deixo aqui o meu e-mail, qualquer coisa vocês podem entrar em contato e um abraço caloroso.